nossa próxima etapa, que é nossa última atividade processual, né? Então, hoje, ele faz, de certa forma, um descortinamento, né, daquilo que vocês estão em mãos já, provavelmente produzindo os resumos, enfim. Então, um bom dia a todos. Eu já vou começando devagarinho a nossa aula. Em relação aos conceitos, vamos começar falando dentro dessa legislação profissional, né? Pensando em lei, dentro daquilo que rege a nossa profissão, aí com mais hoje de 50 anos. Então, é uma regra necessária, né, ou obrigatória, ato de autoridade soberana que regula, ordena, autoriza ou veda. Então, é aquilo que vai, obviamente, nos instrumentalizar para que a gente possa atuar de forma ética. E aí eu gosto sempre, né, de passar para vocês a lei que regulamenta a nossa profissão, que é a lei, olha lá. Deixa eu colocar aqui os números. Tem alguns números que são importantes a gente saber, né? 8234, que regulamenta a profissão. E aí nós vamos para o decreto, né? Qual que é a diferença entre lei e decreto? A lei, na verdade, ela faz cumprir, o decreto, na verdade, ela faz cumprir essa lei, né? Então, dentro daquilo que a gente tem de decreto, nós temos o decreto 7272, que é um exemplo, né, que regulariza, de certa forma, a preservação dessa alimentação no que diz respeito à segurança alimentar, né? Então, a gente tem aí o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, então, esse decreto, ele vai fazer com que realmente a gente consiga oferecer uma alimentação segura, né, e de qualidade aí para a população. E aí, se a gente for pensar na questão dos direitos humanos, fazendo uma ponte lá com o artigo que refere sobre esse direito à alimentação, né? Em relação à resolução, então, lei, decreto, que faz com que regulamenta, né, ele força a cumprirmos a lei, no decreto, e a resolução é uma solução de uma situação. Então, resolução, a gente pode colocar aí como sendo uma solução de um problema, algo que se tem muitas vezes dúvida, então a gente tem aí algumas resoluções que são conferidas dentro da nossa profissão, para que a gente possa direcionar o nosso atendimento, a nossa atuação. Então, aqui, ó, é uma norma jurídica destinada a disciplinar assuntos de interesse interno, aqui no caso, né, no caso da fixação de valores de anuidade. Então, também é uma resolução aí que se originou para que se tivesse um papel, né, dentro dessa legislação, o CRN, no caso de nos dar direito e deveres também dentro da nossa profissão, tá? Bom, então, caminhando mais um pouquinho aqui, só ilustrando para vocês, né, definindo, olha, conjunto de leis que dizem respeito a uma profissão, depois aí o que seria essa lei, né, regra necessária, ato de autoridade soberana, falamos do decreto, que ele determina o cumprimento da lei, e a resolução, que é uma norma jurídica destinada a disciplinar os assuntos inerentes aí à nossa responsabilidade técnica, inclusive, né? Eu deixei para vocês lá no Teams esse link,
que depois eu quero que vocês deem uma olhada com calma. Esse link, ele é uma determinação, segundo a atuação do nutricionista dentro da unidade de terapia intensiva. Então, essa resolução 663, datado de 28/8/2020, portanto, ela é muito nova, né? E ela define as atribuições do nutricionista dentro da UTI. Então, é lógico que a atribuição do nutricionista dentro de uma UTI, dentro de uma unidade hospitalar, ela sempre existiu, mas agora, através dessa resolução, ela determina que o profissional nutricionista, ele tem que fazer parte de uma equipe multiprofissional. Então, é uma situação, ele tem um papel exclusivo dentro dessa atuação desse corpo multiprofissional, aonde ele vai trazer a questão de colaborar com a assistência nutricional, pensando em prescrever, planejar essa dieta, né? Analisar, supervisionar, avaliar as dietas que os pacientes estão recebendo, e mais do que isso, né? Com isso, a gente consegue ter melhores desfechos dentro da unidade hospitalar, fazendo com que o paciente ele tenha uma permanência menor, e, consequentemente, menor custo, menor readmissões. Então, são situações aí que confere uma credibilidade ainda maior de ter na equipe o nutricionista, né? Então, isso é bastante bacana, né? É uma conquista muito grande aí dentro da nossa profissão, e é uma competência exclusiva do nutricionista. Então, não é um outro profissional que vai fazer esse papel, nem o nutrólogo. Né, a gente tem aí o papel do nutricionista fazendo essa atuação com essa credibilidade bastante grande. Então, relação número de pacientes versus nutricionistas, o que a gente tem? Um nutricionista para cada 15 leitos, para que realmente ele possa executar, né, esse planejamento aí dentro da prática nutricional. Então, desde a parte de avaliação do estado nutricional desse paciente, até o momento em que ele é dado a dieta, e mais do que isso, né? Ele consegue ter o acompanhamento dessa evolução também, tá? Bom, caminhando mais um pouquinho, né? Vamos falar de parecer. Então, o parecer, ele já expressa uma resposta a alguma dúvida, né, que porventura aquela região, né, a gente tem esse RN, você já sabe, 1, 2, 3, o nosso é o 3, então, às vezes naquela região existe alguma dúvida de atuação, ou então tem uma disparidade muito grande em relação à atuação do nutricionista naquela região. Então, é feito um parecer para que ele possa ser esclarecedor para essas pessoas que não estão com esse domínio de atuação, ele possa realmente usar esse instrumento, né, para se dar um direcionamento mais adequado. Então, vamos pensar, né, em tempos atrás, nós tivemos aí muitas disparidades de atuações quanto ao uso da restrição de glúten. Então, há um tempo atrás, se achava que a restrição do glúten era importante para aqueles pacientes que queriam perder peso. E aí, né, não tinha embasamento técnico nenhum. O que fez o CRN3? Ele juntou a equipe técnica, fez um levantamento enorme em relação a esse assunto, e aí foi colocado no parecer de restrição do consumo do glúten que realmente somente as pessoas que têm um diagnóstico dado pelo médico de doença celíaca poderia ter a isenção do glúten na alimentação, né? Então, existe aquele indivíduo que tem algumas características que são inerentes à doença, mas ele precisa, que ele vai ao nosso consultório, por exemplo, mas ele precisa de um diagnóstico, então ele precisa passar com o gastro, ele precisa fazer uma biópsia intestinal, para se realmente verificar, né,
em relação a esse direcionamento aí. Então, eu vou restringir o glúten para aquelas pessoas que têm lá a dermatite herpetiforme, que é uma característica inerente à doença, né, que é a formação de vesículas na região de cotovelo, né, atrás do joelho. Então, isso já é uma característica, aumento de imunoglobulinas, IgA, né, anti-endomísio. Então, tem exames específicos e, logicamente, ele vai ser encaminhado para o gastro para que ele possa vir com esse diagnóstico. Aí sim, aí eu vou, como nutricionista, restringir realmente esse glúten. A mesma coisa com relação à intolerância à lactose. De repente, todo mundo virou celíaco e virou intolerante à lactose. Calma, não é assim, né? A gente tem que saber realmente está respaldado aí num diagnóstico dado pelo médico, por mais que a gente saiba e devemos interpretar o exame, mas quem vai dar esse diagnóstico realmente é o médico. Nós vamos dar o diagnóstico do estado nutricional, tá? Eu só vou interromper um pouquinho, porque a Paola está me perguntando aqui. Em relação ao processual do resumo, você quer 9 resumos entregues, Pro? Quero. Eu quero os 9 resumos por grupo, tá? Porque esses resumos vocês vão usar, né, para se respaldar em relação a esse conhecimento, para que possam responder o Forms, que vai estar sendo disponibilizado no mesmo dia da entrega do resumo. Então, o resumo, ele vai ser, digamos assim, um alicerce para vocês se prepararem para responder o Forms, tá? Bom, em relação à portaria, já é um documento oficial, né, de ato administrativo, baixado por autoridade pública e destinado a dar instruções ou fazer determinações, né, de várias ordens aí. Então, por exemplo, a implantação de delegacias. Então, lá em Sorocaba, por exemplo, a gente não tem um CRN que está instalado lá, mas a gente tem a delegacia que vai, obviamente, também respaldar esse profissional que atua lá em Sorocaba. A mesma coisa a gente tem a implantação de delegacia em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto, em Presidente Prudente, a própria responsabilidade técnica, então existe uma portaria para atuação dessa responsabilidade técnica. O atendimento de home care, também existe uma portaria dentro da atuação do home care, né? Existe também a portaria, né, 310/2016, que fala sobre o CRN jovem, né, como é que vai ser implantado aí esse CRN jovem, enfim. Então, a portaria, ela já vem como um documento que também nós vamos utilizar, por exemplo, eu quero montar um lactário lá no hospital, então eu vou usar uma portaria dada pela Anvisa. Então, é sempre um documento oficial de ato administrativo, que é a autoridade que vai divulgar isso, né, destinado aí a a sociedade, né, para que realmente possam usufruir dentro da nossa prática profissional, tá? Bom, em relação ainda, né, a esse processo aí de legislação, o que a gente tem, né? As diferenças entre o que é uma prescrição médica, prescrição da dieta e prescrição dietética. Vocês acham que tem alguma diferença entre uma e outra? Existe, né? E é importante que a gente saiba, até para a gente poder realmente exigir o respeito aí para a nossa atuação, né? Então, vamos ver o que diz respeito cada uma delas. Então, a prescrição médica, ela vai corresponder a um plano de cuidados gerais do tratamento, né? Então, quando você pega um prontuário do paciente lá no hospital, mesmo que ele seja online, você vai ter a prescrição médica ali inserida, que vai ter o quê? Tudo que o médico pediu para o enfermeiro, por exemplo, fazer
diante desse paciente que é dele, que está internado lá, né, aos cuidados da enfermagem e da equipe que assiste esse paciente, inclusive nós, né? Então, a prescrição médica, ela é um plano de cuidados gerais. Então, ali vai constar, né, dentro dessa prescrição médica. Se o paciente fez uma cirurgia, detalhes dessa cirurgia, o que interessa para nós a questão dos detalhes da cirurgia? Principalmente aquelas cirurgias que dizem respeito ao TGI, por exemplo, faz uma gastrectomia, retira parte do estômago, então faz uma colectomia, tira parte do cólon, né? Ou então ele tira parte do intestino, faz uma ressecção de intestino delgado, que parte que foi retirada desse intestino delgado? E aí, né, se eu estou trabalhando ali com a oferta de nutrientes, especialmente de micronutrientes, eu preciso saber realmente qual é a parte que foi retirada, porque se foi retirada aquela parte justamente em que é absorvida aquela vitamina ou aquele mineral, não adianta eu dar a dieta aí, por melhor que ela seja, com suplementos e tudo mais, porque ela não vai ser absorvida. Então, aí nós vamos ter que entrar em acordo com o médico para ele poder trabalhar aí com o uso daquela vitamina, por exemplo, EV, né, endovenosa. Então, é importante que essa prescrição médica, nós tenhamos aí o interesse, né, de se inteirar daquilo que realmente existe ali de procedimentos realizados por esse paciente, porque aí a gente consegue entender melhor. Então, ali também vai estar, por exemplo, se o médico quer que o paciente ele faça exames, né? Então, vai ter descrição de cirurgia, vai ter os exames, né? Vai ter, muitas vezes, a medicação que o paciente está tomando, que isso também para nós é importante, né? Porque tem lá interação medicamento-nutriente, tem, por exemplo, efeitos colaterais de medicamentos que tem a ver com a questão do tipo de dieta que eu vou administrar, né? Então, por exemplo, em relação a efeito colateral, tem medicamento, um antihipertensivo, por exemplo, ele pode trazer boca seca, né, que é a chamada xerostomia, e essa boca seca, eu não posso trabalhar com uma dieta muito seca, eu tenho que trabalhar com uma dieta mais umidificada. Então, obviamente, né, são informações ali importantes dentro desse prontuário que está descrito como prescrição médica. A prescrição da dieta, ela refere-se ao primeiro item da prescrição médica. Então, quando você pega lá, depois dos dados pessoais do paciente, o que trouxe o paciente para o hospital, né, o diagnóstico, as doenças associadas e tudo mais, vem num caráter genérico a prescrição da dieta. Quem que faz essa prescrição da dieta? O médico. Então, ele vai falar para a gente aquilo que ele quer de uma forma mais generalizada. Então, como está aqui o exemplo, né? Dieta para diabetes, dieta para a idade, dieta hipocalórica. Ele pode falar, por exemplo, dieta para hipertensão, dieta para hepatopata, de uma forma generalizada. Aqui ele não está dando o que ele quer que coloque nesse cardápio, né? O exemplo de alimento fonte, ele não vai falar isso. Ele vai dar um caráter generalizado, tá? Bom, a prescrição dietética, aí já entra na nossa área, né? É uma competência, uma atividade que é privativa do nutricionista. Só o nutricionista pode dar. Então, ele difere da prescrição da dieta, né? Então, ele vai ser realmente mais específico, né? No que diz respeito, mais abrangente, no que diz respeito ao modelo de um cardápio, mas é uma atividade que nós vamos especificar o que nós vamos colocar em relação ao macronutriente, ao micronutriente. Então, difere da prescrição da dieta, sendo mais abrangente, é a atividade privativa do nutricionista. Então, quando a gente pega, né, essa prescrição, deixa eu mudar isso aqui de slide, dietética, o que nós vamos ver? A tradução da prescrição da dieta, que foi dada lá pelo médico, de modo a atender às necessidades do cliente como parte integral do tratamento proposto. Então, a responsabilidade do nutricionista no que diz respeito a fazer uma avaliação em relação ao risco nutricional, né? Quando eu falo específico da nossa área, porque nós temos a competência, como eu acabei de falar aí no caso da questão da UTI, mas aqui para todos os pacientes internados, né, eu vou fazer uma investigação
quanto ao risco nutricional que ele pode estar correndo, né? Eu vou fazer uma avaliação de estado nutricional por conta de uma antropometria, né? Eu vou entender essa doença em relação às consequências, então eu vou também ver que tipo de alimentos são permitidos e não permitidos dentro dessa doença que ele traz, né? E aí, né, eu faço toda uma determinação de quantidade e frequência da alimentação baseada no processo do indivíduo e das metas da conduta e de conduta e da doença. Então, ela vai direcionar exatamente o tratamento nutricional. Né? Então, se eu já vi que o meu paciente ele tem um risco nutricional, ou seja, ele tem um risco de ter um quadro de desnutrição, ele já está com a desnutrição, eu vou trabalhar, obviamente, com a questão aí de quantidade mais adequada, né, uma qualidade melhor para atender aquela situação, e dependendo dos efeitos colaterais, muitas vezes, do medicamento, que também tem a ver, como eu falei para vocês, dessa inserção de uma dieta mais adequada, inclusive em relação à via de administração alimentar que eu vou usar nesse paciente. Pode ser via oral, pode ser via enteral, aquela que vai por sonda, né? Pode ser via parenteral, aquela que vai por veia. Então, tudo isso vai estar, obviamente, voltado aí a essa prática, né? Para que realmente a gente consiga cada vez mais atender a necessidade desse paciente para que ele tenha uma melhora rápida, saia logo do hospital, né? E mais ainda, né? Que ele dê continuidade ao tratamento na casa dele e aí ele não tenha tanta readmissão assim. Além disso, né, existe uma outra questão, que é transformar as determinações da prescrição dietética em alimentos, elaborar o cardápio que será preparado e distribuído aos clientes. Então, aqui, né, quando vocês vão para o hospital, é bem importante que vocês analisem, primeiramente, a produção. Por quê? Ah, mas eu não vou fazer um atendimento na área clínica? Sim, mas eu preciso me inteirar de como que é o contrato, se for uma terceirizada que atua lá no hospital, né? Então, a gente tem a Sodexo, nós temos a GR Medirest, e outras, né, concessionárias que atuam no hospital. E a gente precisa saber um pouquinho desse contrato entre o hospital, que é o cliente, e a concessionária. Porque às vezes eu sou contratado pela concessionária, né? Eu sou nutricionista contratado por essa terceirizada. E vou atuar lá no hospital. Só que na hora de eu montar esse cardápio, eu preciso saber qual é o custo que é possível ser montado. Eu preciso conhecer qual é o quadro de funcionários que eu tenho para a execução desse cardápio. Eu preciso saber quais os equipamentos que eu tenho dentro dessa produção para que possa ser viável a execução desse cardápio. Então, quais são, né, as dietas que normalmente se tem e como é que é a caracterização de cada uma dessas dietas. Então, dentro de uma proposta aí hospitalar, uma dos primeiros manuais que nós vamos tomar ciência é o manual de dietas. Né? O que tem nesse manual de dietas? Ele vai ter ali as dietas de rotina, que tem mudança de consistência, então, por exemplo, uma dieta geral, branda, pastosa, semilíquida e líquida. Derivando dessas dietas de rotina, nós vamos ter as dietas específicas, né? Então, aquelas que são justamente destinadas àquele paciente que tem uma doença renal, aquele paciente que tem uma doença, por exemplo, hepática, e aí vai, né? Com mudanças, talvez, de macronutrientes e ou micronutrientes. Então, vejam, eu tenho toda uma autonomia, inclusive, da montagem desses diversos tipos de dietas que vão atender esses pacientes internados. Né? Então, essa prescrição dietética é uma tradução
daquilo que o médico coloca ali como dieta para diabetes. Então, dentro desse manual de dietas, vai ter lá dietas para o diabético. Então, a dieta para o diabético, ela vai ter lá uma quantidade controlada de carboidrato, talvez uma quantidade reduzida, né? Muito reduzida de sacarose, enfim, vai depender um pouco, né, do contrato, se for uma terceirizada, o contrato aí entre o cliente, que é o hospital, e a concessionária, mas, de uma forma geral, né, existe dentro da literatura algumas determinações daqueles alimentos que seriam permitidos e restritos dentro daquela variação inclusive, de doenças. Então, isso vai estar onde? Dentro do manual de dietas. Então, quando vocês vão para a área clínica, estagiar no hospital, a primeira coisa que vocês têm que tomar ciência é desse manual, né? Que tipos de dietas ali existem, qual que é a caracterização de cada uma, o que é permitido, o que é proibido dentro daquela caracterização, e aí sim, né, a gente consegue dar seguimento aí, visitando os pacientes, sabendo que se aquele paciente está um pouquinho mais inapetente, aí eu tenho como oferecer, olha, hoje eu poderia mandar, sei lá, uma sopa, poderia mandar, ao invés da carne, que às vezes o paciente está enjoado de carne bovina, por exemplo, eu posso mandar um filé de frango, enfim, para eu poder até lidar com isso lá nas minhas visitas dos pacientes internados, eu preciso tomar ciência aí dentro dessa dinâmica, né, dentro da unidade hospitalar, que é essa prescrição dietética. Então, já que é uma competência nossa e é uma conquista bastante importante, nos dá autonomia, né, para poder realmente direcionar aquilo que é preciso para aqueles pacientes que, embora tenhamos aí esse manual de dietas, eu preciso de algo que é padronizado para que eu possa dar um atendimento personalizado. É aquilo que eu falei agora, né? Aí eu posso oferecer, diante daquilo que eu tenho já padronizado, eu posso oferecer algo diferente para aquele paciente, partindo daquilo que já é padronizado. Né? Então, eu tenho na dieta, por exemplo, branda, um filé de frango grelhado, mas o meu paciente ele não gosta de filé de frango grelhado. Eu posso oferecer um filé mignon grelhado? Posso. Então, aí eu vou fazendo as mudanças, né, dentro desse padrão de dieta que já é instituído dentro da prática hospitalar. Então, isso é a prescrição dietética. Então, vai ser uma tradução aí dessa prescrição da dieta. Alguma dúvida até aqui? Não, obrigada. Aqui, ó. A Mariana está com dúvida. Prescrição dietética da prescrição da dieta. Então, assim, ó, Mariana, a prescrição dietética é algo que o nutricionista vai fazer diante do seu quadro de pacientes, né? Então, ela vai pegar aquilo que o médico determinou, que está dentro da prescrição da dieta, num caráter mais generalista, tá? E aí, a prescrição dietética, ela vai, digamos, traduzir. Então, vamos pegar lá, ó, só para a gente esclarecer bem direitinho. Ó, prescrição da dieta é um caráter mais genérico, né? Então, o médico determina que uma dieta para o diabético, mas ele não fala lá quanto que tem que dar de arroz, quanto que tem que dar de carne, quanto que tem que dar, por exemplo, de outros carboidratos. A prescrição dietética é que vai fazer isso. Então, a prescrição dietética, ela vai trazer, né, quantidades que são adequadas para aquele paciente. Então, o nutricionista ele vai se basear provavelmente para a montagem desse cardápio nas diretrizes para atendimento do paciente diabético, os guidelines, enfim. Então, a diferença entre prescrição da dieta e prescrição dietética é que prescrição da dieta é o médico que dá de uma forma geral, generalizada. Prescrição dietética é algo mais detalhado, então eu tenho que expor a quantidade, a frequência com que vai ser dado aquele alimento para o paciente, os alimentos fontes de nutrientes importantes para tratar aquela doença, ou prevenir uma piora daquela doença, enfim. Consegui esclarecer, Mariana?
De nada. Então, vão me brecando aí, viu, gente? A gente volta, não tem problema não, porque são muitas informações, muitos conceitos, né? Bom, dentro ainda da prescrição dietética, atentar para a educação alimentar necessária a mudanças de hábitos inadequados e a continuação do tratamento domiciliar. Então, quando eu falo para vocês, né, o paciente ele inicia o tratamento muitas vezes dentro da área hospitalar, por meio dessa prescrição dietética, né, e o ideal seria que ele desse continuidade aquilo que ele conseguiu conquistar de melhora, por exemplo, do seu estado nutricional, no intra-hospitalar. Então, a partir do momento que você passa no quarto do paciente, você cria um vínculo com esse paciente, você já pode começar, né, um trabalho também de educação alimentar. Vocês sabem que muitas vezes o paciente, ele nunca foi avaliado por um nutricionista. A partir do momento que ele percebe o trabalho do nutricionista, a competência do profissional de ter melhorado o estado geral dele dentro do âmbito hospitalar, é uma forma de ele também ter interesse de dar continuidade àquilo que ele começou dentro do hospital, procurando um nutricionista posteriormente, no momento de alta. Então, é uma forma também de nós expormos aquilo que é a classe, né, e mais do que isso, qual é o trabalho e a importância desse trabalho que vai trazer para ele, muitas vezes, uma qualidade de vida, né, além de ter uma melhora na condição de saúde em relação a exames bioquímicos, em relação ao seu estado nutricional, ainda ele vai ter também, consequentemente, uma qualidade de vida. Então, é muito importante, né, que a gente já comece a trabalhar aí dentro dessa educação alimentar. Por exemplo, tem alguns hospitais que na bandeja do paciente colocam um informativo sobre um nutriente que tem naquele prato, naquela refeição, né? Então, por exemplo, vamos falar da vitamina A. Então, tem lá a cenoura no dia, no cardápio, por exemplo, e aí fala da vitamina A. Olha, a vitamina A, ela é importante, né? Ela é um potente antioxidante. Então, fala um pouquinho da função da vitamina A, onde encontra os alimentos fontes, e dentre eles vai ter lá um item nessa refeição que veio na bandeja, né? Que ilustra essa fonte aí de vitamina A. Então, ele vai comer a cenoura com muito mais cuidado, né? Vai comer com muito mais importância, com muito mais, digamos assim, vontade, né? Por quê? Porque ele sabe que ali aquele nutriente, ele já até começa a perceber aquele nutriente dentro do organismo dele, fazendo aquela função que está ali, né? Descrita naquele informativo. Então, usem meios para poder promover essa educação alimentar. Independente se o paciente ele vai ficar pouco tempo internado ou vai ficar muito tempo, né? Então, essa educação alimentar, ela vem por intermédio da visita que você faz a ele e também de informativos que você pode disponibilizar nessa bandeja, né? Então, é importante aí que a gente pense nisso também. Para prescrever ou elaborar adequadamente a dieta, o profissional deve conhecer o valor dos alimentos, sua composição química, o resultado da transformação culinária, e tem que saber, né, gente, porque não adianta fazer uma transformação culinária que, embora seja maravilhoso para o paciente, mas a apresentação é péssima. Por isso que vocês têm aula de técnica dietética, né? Então, a gente sabe, a técnica dietética culinária, ela é importante para saber sabor, para saber como é que vai ser a apresentação disso, né? Então, isso, no âmbito de uma população saudável, imagine uma população que está doente, que muitas vezes sofre restrições alimentares. Então, até quando a gente atua no nosso consultório, é importante fornecer algumas receitas que deram certo, que dão certo, né? Então, você testou muitas vezes, deu certo, então você oferece lá para o seu cliente, lá do seu consultório, vinculado aí, anexado à dieta que você está oferecendo, para que ele consiga viabilizar aquele cardápio que você está instituindo, né? Então, eu preciso, então, conhecer o valor dos alimentos, a composição química, o resultado das transformações culinárias, e também, né, pensar nessas ações, qual que vai ser a função no organismo dessa transformação culinária, né? Então, quando a gente esclarece e justifica
toda essa conduta, o paciente, obviamente, né, ele vai ficar muito mais atento às suas explicações e ele vai querer seguir. Ainda que depois ele não dê continuidade por outros fatores, às vezes tem fatores aí emocionais que impedem ele, muitas vezes, de ter uma rigorosa adesão àquela dieta que você está oferecendo, mas ele vai saber o porquê das coisas. Né? Então, é importante, quantas vezes não me pego lá no consultório, né, fazendo desenho, né, do alimento lá, entrando na cavidade oral, passa lá pelo esôfago, né, passa lá pelo estômago, é absorvido no intestino, enfim. Então, a gente tem que, às vezes, até trabalhar de uma forma mais, digamos, didática, né, mais ilustrativa. A questão mesmo que a gente até brinca, né, quer que eu desenhe, né, porque às vezes é preciso sim esse desenho, porque muitas vezes o paciente ele tem uma ideia daquela função do alimento no organismo errada, né, ele hoje, pelo advento aí da internet, que ele já vem de certa forma, né, entre aspas aí, orientado, mas não é bem assim, muitas vezes ele vem com mitos, muitas vezes ele vem com algumas questões que ele já inseriu na dieta dele no passado e não deu certo, mas ele inseriu de forma errada, né, e aí ele vem, não, isso aí não adianta você colocar porque eu não gosto, eu não acho que seria interessante, enfim, tá? Então, essa prescrição dietética, ela é muito importante, né, ela traz mesmo, tem vários significados, e para que a gente tenha essa autonomia nessa prescrição dietética, a gente tem que fazer por onde, né, precisamos aí nos inteirar, vamos saber o que realmente faz aquele alimento, e tanto os benefícios quanto os malefícios também, né, porque é alimento que vai dar tudo certo, sempre, né, a gente sabe que tem uma possibilidade aí de você matar o paciente dependendo do alimento que você coloca naquela composição e às vezes pela doença que ele tem. Então é preciso mesmo a gente associar todas as disciplinas aí, por isso que vocês já estão trabalhando isso, né, desde a disciplina básica aí de anatomia, de fisiologia, para a gente entender a fisiopato e aí sim traduzir depois aquela prescrição do médico em prescrição dietética, direcionada, né, a atender aí a necessidade do nosso paciente. Tudo bem até aqui? Tá, bom. Então, agora, considerando, né, a nossa profissão de forma a atuarmos liberal, né, então é uma atuação liberal, a gente pode ser autônomo, qual que seria a diferença entre assessoria e consultoria? Eu posso ter uma empresa, por exemplo, de assessoria e consultoria. E aí, o que difere uma da outra? Vamos ver, olha lá. Assessor é o profissional que, mediante solicitação e embasado em seus conhecimentos, habilidades e experiência, planeja, implanta e avalia programas e serviços na área de alimentação e nutrição, bem como oferece solução para situações relacionadas com sua especialidade. Então, vamos supor, você tem uma empresa de assessoria e consultoria, e aí a padaria, né, precisa de mudar algumas questões ali relacionadas à higiene, treinamento de funcionário, próprio recebimento de mercadorias, né? Então, o trabalho de assessoria, ele confere muito da questão da responsabilidade técnica, né? Então, a partir do momento que eu me prontifiquei a dar um relatório daquele processo que acontece no restaurante, numa padaria, eu tenho que ter todo um conhecimento técnico, desde o recebimento desse alimento até a hora da execução e aí a hora dessa apresentação desse alimento, tá? A consultoria, né, o consultor é o profissional que, quando solicitado, ele analisa, avalia e emite parecer sobre assuntos e serviços relacionados à sua especialidade. Então, caminhando mais um pouquinho para depois a gente discutir. Tanto a consultoria quanto a assessoria são modalidades
de prestação de serviço autônomo, então, como isso que eu falei, posso ter uma empresa de assessoria e consultoria, sendo que a assessoria pode configurar a responsabilidade técnica, enquanto que a consultoria não. Então, o que quer dizer tudo isso? Tanto a assessoria quanto a consultoria, eu vou avaliar, né, no local, quais são as condições que poderiam ter melhorias ali. Então, eu posso posso propor um treinamento de funcionário, eu posso verificar, por exemplo, a questão de recebimento, né, quais os protocolos que a gente pode seguir, quais as portarias que a gente tem que seguir, principalmente, né, portarias da Anvisa, que confere também na hora da visita da vigilância sanitária nessas unidades aí, para que a gente possa corresponder com aquilo que a vigilância, ela exige, né? Então, eu preciso me inteirar de tudo isso. Para eu ter uma empresa de consultoria e assessoria, eu preciso me inteirar muito dessas portarias, para que eu possa realmente propor um trabalho que seja viável dentro da prática de, por exemplo, né, da padaria, do restaurante, enfim. A diferença aí é o seguinte, a assessoria, eu já tenho que ter uma responsabilidade técnica onde diariamente, né, eu posso ser contratada pelo local, e aí eu já determino que aquilo vai ser ad eterno, né, o meu trabalho ali de supervisionar, analisar, ele vai ser contínuo. Então, a responsabilidade técnica, por exemplo, uma confeitaria, né, tem que ter um nutricionista ali, todo o tempo, não tem como ele se ausentar dali, porque tudo que sai dali tem que estar sob os olhos dele. O consultor, ele já pode, se eu posso como nutricionista, prestar um trabalho de consultoria? Posso. Então, eu vou lá na padaria, por exemplo, avalio tudo, né, faço um contrato. Olha, em 6 meses, eu combino com o meu, o dono da padaria, que eu vou implantar todas as circunstâncias que vão melhorar, inclusive, a venda dele, por exemplo. Tá? Então, né, quando a gente fala em assessoria, o nutricionista tem que ser contratado pelo local, né? Então, ele tem que ter ali todo o tempo, não pode trabalhar, não pode ter uma confeitaria, um restaurante, sem ter a atuação dessa responsabilidade técnica. O consultor, ele tem uma proposta onde tem um início, um meio e um fim. Então, é muito importante, né, dentro desse trabalho do consultor, que ele saiba quantas horas por semana ele vai se dedicar a implantar aquela mudança, né? Muitas vezes a gente conta com o CRM para que possa realmente ser viável a implantação daquela proposta, e aí, por exemplo, eu determinei 3 horas por dia para poder passar nessa padaria para ver se está sendo realmente instituído aquilo que eu coloquei na proposta e passei para esse dono da padaria. Não adianta, né, muitas vezes nas empresas de assessoria e consultoria, não adianta você falar que você vai 3 horas por dia, 5 vezes por semana, e vai 1 hora por dia, 3 vezes por semana. Então, dentro daquilo que está contratual, que é um trabalho de consultoria, uma consulta que está sendo feita. Então, eu me proponho a implantar isso em 6 meses. Então, a partir do término do contrato, né, após 6 meses, eu vou entregar, então, uma proposta diferente ali para o estabelecimento, para que ocorra realmente essa melhoria. Então, pessoal, às vezes é um meio, né, da gente acabar tendo a empregabilidade mesmo, né? Então, deu tão certo o trabalho de consultoria, que o dono da padaria falou, não, olha, eu quero contratar um nutricionista, ad eterno aqui, né? E esse nutricionista tem que ser você, né? Muitas vezes é isso que acontece. Ele tem que ter um nutricionista, porque todo estabelecimento, normalmente, que tem aí um número de refeições
considerável, é importante que tenha, né? Embora ele vai estar vinculado ao CRN, que a gente já falou aqui, toda empresa que oferece alimentação, ele tem que estar vinculado ao CRN para que ocorra a fiscalização, mas não necessariamente ele precisa ter um nutricionista. Né? Então, isso é uma importante informação aí para vocês, mas às vezes, pelo fato de ter usado um trabalho de consultoria de um nutricionista, ele ficou tão assim, né, encantado com o trabalho, quanto que ele teve aí de lucro, que agora ele quer ter um nutricionista ad eterno lá. Né? Então, às vezes, um trabalho de consultoria se torna uma responsabilidade técnica, né? Vira uma assessoria mesmo, eternamente, tá? Deu para entender, pessoal? Consultoria de assessoria. Tá. Então, agora, né, entrando na responsabilidade técnica. Então, a responsabilidade técnica no campo de alimentação e nutrição é de exclusividade do nutricionista. Hoje nós estamos só exclusivos aqui, né? É importante a gente saber para poder realmente exigir aí dentro dessa prática profissional. Olha lá. Requisitos básicos para o nutricionista responsável técnico. Está devidamente habilitado, isto é, tem que estar inscrito no CRN, que também não é novidade para vocês. Assumir integralmente, então, quando eu falo que aquela padaria, ele teve lá a consultoria e depois, né, o dono da padaria resolveu ter um nutricionista, que vai ser o responsável técnico, então ele tem que assumir integralmente as atividades inerentes à área de alimentação e nutrição, desenvolvidas por si e por profissionais a ele subordinados. Então, o nutricionista, ele vai estar lá, por exemplo, cumprindo 6 horas por dia, 8 horas por dia, e assim vai. Tem que ter uma carga horária que seja compatível, né? Então, quando a gente fala aqui de carga horária compatível, significa o quê? Que a partir do momento que você vai supervisionar todo o trabalho que ali vai ser desenvolvido, eu tenho lá as atribuições, né, que são mínimas, descritas na resolução do CFN 380/05, conforme a área de atuação. E aí, conforme essa área de atuação, eu vou ter que, desde esse começo da manhã até o final do dia, até o final da carga horária que eu determinei, eu tenho que estar cumprindo exatamente a minha responsabilidade. Então, não dá para ficar delegando, por exemplo, né? Olha, vamos supor, né? Tem um funcionário que ele é super esperto, ele é super inteligente, ele é uma pessoa proativa, né? E eu delego para ele o recebimento, por exemplo, dos alimentos. Eu posso delegar, só que eu tenho que supervisionar, né? Porque eu não posso delegar para ele e falar assim, sabe o que é? Eu tenho um médico agora às 11 horas da manhã, vai chegar um fornecedor das carnes, e aí você recebe para mim? Eu vou lá rapidinho, eu já marquei às 11 horas, eu vou lá, mas nesse ínterim, se chegar o fornecedor da carne, você recebe para mim, ok? Não. Né? Você delegou para uma pessoa que ela não tem essa responsabilidade técnica. Ele pode ser ótimo, pode ser proativo, disponível, quer ajudar você, enfim, né? Quer crescer lá na empresa, enfim, né? Mas você não pode delegar para ele. A responsabilidade técnica é sua. Se acontecer alguma coisa, alguma contaminação, por exemplo, quem vai responder vai ser você, né? Às vezes até vem lá o fornecedor, né, e coloca uma caixa no chão. O chão não é para colocar alimento, né? A gente tem que ter o recipiente adequado para ser colocado esse alimento de recebimento, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados aí, porque senão acaba, obviamente, né, denegrindo a nossa imagem, a nossa classe, enfim. Olha lá, exemplos de atribuições. Planejamento, organização. Deixa eu mudar aqui. Olha lá, planejamento, organização, direção, supervisão da unidade de alimentação e nutrição, que tem como a sigla UAN, né?
que mais que eu posso ter? Estabelecer métodos e procedimentos para controle de qualidade. Então, esse controle de qualidade, né, dentro da responsabilidade técnica, se eu estou lá na produção, eu vou ter que fazer o quê? Pegar amostras, desde o início, quando é montada as bandejas, até o final. No final também eu pego a amostra. Se eu estou fazendo sou responsável técnico por um restaurante que serve self-service, né? Por quilo. Então, eu tenho que pegar a amostra no começo, no final dessa distribuição. A temperatura desse alimento, ele tem que estar sendo aferido de tempos em tempos, para que realmente possa conferir a qualidade nesse alimento que está sendo distribuído. Controle de qualidade dentro do hospital, lá na área clínica. Então, por exemplo, eu posso emitir uma pesquisa de opinião, né, para os pacientes me falarem como é que está chegando esse alimento no quarto dele, né? Esse alimento ele está com uma temperatura adequada, quanto a apresentação está agradando. Então, controle de qualidade, gente, em qualquer área que você for, procure tentar, né, cada vez mais saber, ter o feedback aí, né, se for um cliente, e se for dentro, você é responsável técnico dentro de uma produção, você tem que seguir rigorosamente todos os quesitos que estão, inclusive, nas portarias, né? Então, a aferição da temperatura, a verificação de como está sendo apresentado aquele alimento, a conservação desse alimento, a possibilidade de contaminação cruzada, até o fluxograma dentro dessa produção, como é que é, para ver se não tem aí a contaminação cruzada, né? Então, tudo isso é a responsabilidade técnica. Planejamento e execução de treinamento. Então, você está vendo que está tendo muito erro por parte do seu colaborador, ele está desatento, ele está errando na hora de montar as bandejas, ou então ele não está colocando ali da forma como você planejou dentro dessa distribuição. Então, você tem que chamar e fazer um treinamento, né? Então, a reciclagem do funcionário é extremamente importante. Quando a gente está atuando no hospital, existem, como eu falei, as terceirizadas, existem hospitais ainda, assim, com autogestão, né? Mas quando existe uma terceirizada, às vezes essa terceirizada, ela troca muito de funcionário. Então, o funcionário que trabalhava lá, por exemplo, no hospital municipal da Zona Leste, pode ser que ele venha aqui para a Zona Sul, só que o perfil, o contrato é totalmente diferente. Então, ele precisa do quê? De uma reciclagem. E aí você aproveita e recicla todo mundo, né? E às vezes até esse treinamento também, quanto a afinidade da equipe, a colaboração dessa equipe. Né? Então, mostrando que a importância de cada um dos colaboradores que tem dentro da execução desse trabalho. Né? Então, isso tudo é responsável técnico que faz. Né? O que mais? Assistência e educação alimentar a clientes. Então, vamos prestar assistência, né? Aquilo que eu falei lá, de passar nos quartos, promover lá a educação alimentar já no intra-hospitalar, né? Manual de boas práticas e outros manuais. Então, rotinas de dieta, manual administrativo, né? Então, se tem muita burocracia, então tem etapas aí para poder, normalmente em terceirizada, existe uma burocracia muito grande, né? Então, você tem que fazer alguns relatórios daquilo que você está colocando ali como avaliação do estado nutricional do paciente, quantas avaliações você faz por mês, né? Tem até um censo, né? Como que foi a aferição das temperaturas dos alimentos que vão lá na bandeja ou nas cubas, né? Ou nessa distribuição, se for um restaurante de self-service, enfim, né? Também é destinado aí à responsabilidade técnica. O que mais? Relatórios técnicos, que vão, então, conferir, né, aqui alguns exemplos dessas atribuições, mas tem outros aí que conferem essa responsabilidade técnica. Por isso que ter nutricionista, né, nessa dinâmica, né, dentro desse processo, ele faz toda a diferença, porque existem muitas atribuições e que vai realmente melhorar aquele serviço prestado aos clientes, aos pacientes, que seja, enfim.
Bom, então vamos a algumas perguntas básicas, né? Quando é obrigatória a presença do responsável técnico? Então, vamos lá. Sempre que uma empresa pública ou privada desenvolve atividades na área de alimentação e nutrição. Então, aquilo que eu falei, tem lá algum serviço distribuído de alimento, é obrigatório o responsável técnico, tá? Quais as atribuições, então, do responsável técnico? Todas aquelas relacionadas à área de atuação. Então, por isso é necessário a carga horária compatível. Muitas vezes a gente acaba acionando o CRN, porque ele vai avaliar, né, aquele trabalho que você vai executar e vai ver a carga horária que você teria que ter para executar aquele trabalho, e precisa ver até o quadro técnico para ver se tem números suficientes de nutricionistas para ter a execução adequada, para não ter erro, que não adianta também você assumir uma coisa que você não consegue tomar conta de tudo. Então, muitas vezes, né, é preciso contratar mais profissionais aí que vão atuar junto com você, tá? Bom, o que mais? Quem define as atribuições de cada nutricionista no quadro técnico? Cabe ao responsável técnico, então, o chefe, né, chefe nutricionista, definir as atividades de cada nutricionista e registrá-la em documento próprio do setor, né? Então, isso também tem a ver com a questão do estágio, né? Isso a gente já falou na aula passada, mas aqui reforçando, é importante que se tenha todas as atribuições registradas daquele responsável técnico. Então, você é nutricionista contratado para organizar o serviço. Ah, eu preciso de mais nutricionistas. Tá bom, mas o que esses nutricionistas vão fazer? Desde a hora que eles chegam até a hora que eles vão embora. E bem como, eu quero ter estagiário, vou abrir estágio para São Camilo. Tá bom. Então, o que tem que ter dentro dessa rotina que o estagiário vai cumprir diariamente? Então, acaba sendo também esse responsável técnico que vai determinar aí essas atribuições, né? Que acaba se assemelhando muito àquilo que o nutricionista faz. Quem responde pelos resultados do serviço? Olha lá, o responsável técnico responde integralmente, tanto na esfera civil e penal, quanto ética, tá? Pelas atividades, né, que ali são desenvolvidas. Entretanto, os nutricionistas do quadro técnico também respondem, né, conjuntamente com o responsável técnico, pelo que fazer em relação àquilo que poderia pode acontecer, né, enfim, se a gente for pensar em algum ato de infração, né, é importante que a equipe ela esteja muito ciente, né, daquilo que se propõe a fazer, porque pode sim correr o risco de algo acontecer ali, e não é porque é nutricionista e quem está respondendo tecnicamente pela empresa é só o responsável técnico. Se existe o quadro técnico, no qual o responsável técnico delegou para esse quadro técnico, ele também responde junto com o responsável técnico, pelo que faz ou deixa de fazer, né? Porque às vezes delega para aquele funcionário, aquele nutricionista, e ele tá nem aí, né? Resolveu sair na hora do expediente, era a responsabilidade dele, dentro daquelas atribuições que já foram determinadas pelo responsável técnico, e ele não cumpriu, enfim, tá? Vamos lá, deixa eu ver o que a Gi perguntou aqui, Giovana. Então, toda empresa que fornece alimentação deve estar vinculada ao CRN, sim, mas não necessariamente deve ter nutricionista. Não necessariamente deve ter o nutricionista, mas se serve, porque às vezes é uma empresa pequena, né? Ele conta com o CRN, inclusive eles pagam anuidade, igual a gente, né? Ele tem que estar dentro desse quadro aí daqueles que são vinculados ao CRN para sofrer o quê? A supervisão, a fiscalização, tá? E a Mariana pergunta,
quando você diz responsabilidade técnica, você se refere à responsabilidade de um profissional naquele meio. É isso mesmo, responsabilidade do profissional nutricionista dentro daquela situação. Então, eu assumi como responsável técnico do restaurante, então eu vou ter que cumprir, né? Por isso que tem a questão da carga horária, compatível, eles têm que pagar, uma coisa também importante, né? O piso, pelo menos o piso salarial, né? Então, tudo isso está vinculado também a essa questão. Qual é a minha carga horária ali dentro? Quanto que deve ser cobrado? Então, na dúvida do oferecimento de uma empresa de te contratar, então você tem que saber qual seria o honorário, o valor do honorário, de acordo com o valor de carga horária que você teria ali, e não pode ser abaixo do piso salarial, né? Então, ele tem que pagar pelo menos esse piso salarial, tá? Tudo bem, Gi? Giovana, eu respondi e não perguntei se tudo bem, se entendeu. Tá bom. O que mais? Quando há estagiário na unidade, quem responde pelo seu trabalho? Tá, Paola, vamos lá. O responsável técnico é o nutricionista contratado pelo local, que vai ter as atribuições necessárias para que, de acordo com a área de atuação, a gente tem, né, pelo próprio CRN, as atribuições para cada uma das áreas. O código de ética do nutricionista, ele traz essas informações. Então, se ele está vinculado a uma empresa em que vai prestar um serviço, por exemplo, de home care, o que ele teria que fazer de prestação de serviço lá na casa do paciente? Então, o responsável técnico é aquele nutricionista que vai ter a responsabilidade de atuação do profissional, de acordo com a área que ele está ligado. Tudo bem? Tá. Bom, quando, né, há estagiário na unidade, quem responde pelo seu trabalho? Isso aqui é muito importante também, olha lá. O responsável técnico, que acaba sendo responsável pelo estagiário, né? Tanto é que quando vocês têm um contrato das unidades que são parceiros nossos, né? Que na verdade seria o estágio obrigatório, vai o nome no contrato que vocês levam para a entidade, né, que vai ser depois assinado por eles e assinado por vocês, tanto é que tem 3 cópias desse contrato. Uma fica com a faculdade, outra fica com a unidade lá, que está recebendo vocês, e a outra fica com o aluno. Então, esse contrato, obrigatoriamente, tem que ter o número do CNPJ ou CPF, no caso de uma clínica, né, porque como a gente tem a profissão aí, ela é possível, temos a autonomia, né, a profissão liberal, então pode ser também o CPF do nutricionista, tá, no caso de uma atuação aí de uma clínica. E vai o nome do responsável técnico por vocês lá dentro. Então, sem o nome de um responsável técnico, não tem nem que ter estagiário de nutrição. Então, principalmente o estágio obrigatório, não obrigatório também, é óbvio, mas o obrigatório tem que ter um nome ali, senão a gente nem faz essa parceria aí com a entidade. Então, o responsável técnico, mas as atividades podem ser supervisionadas por outro nutricionista, e na ausência de supervisão, peraí que está um pouco apagado aqui. Aqui. Então, as atividades podem ser supervisionadas por outro nutricionista do quadro técnico e a ausência de supervisão caracteriza exercício ilegal da profissão. Então, por exemplo, né, tem lá o nutricionista que tem lá o nome no contrato como responsável técnico, só que deixa o estagiário sozinho. Ora, vai lá para a academia, vai para o médico, deixa a maior parte esse
profissional, esse futuro profissional, né, no caso estagiário, sozinho. Não pode, isso é exercício ilegal da profissão. O estagiário ele não tem obrigação nenhuma ali de responder sobre aquele serviço, né, sobre aquela responsabilidade técnica, tanto é que tem o nome do responsável técnico. Então, mas ele deixou o celular dele, né? Deixou o celular dele, qualquer eventualidade, qualquer urgência para ligar para o nutricionista. Não, ele tem que ficar lá, né? Você não tem responsabilidade, você não é ainda nutricionista. Você, enquanto estagiário, você tem que sofrer a supervisão do responsável técnico. Tem que estar vinculado isso. Não dá para ficar sozinho. Então, por isso que quando vocês também são abordados aí por entidades que querem um estagiário, mas não estão todo o tempo lá com vocês, tem que tomar muito cuidado. Tem que ter o nutricionista respondendo ali. Não quer ter estagiário? Ótimo. Então, tem que estar do lado dele. Ele pode você delegar para você enquanto estagiário, as atribuições, tudo bem. Mas só que ele tem que estar lá supervisionando, tá? Porque se acontece alguma coisa, né, como eu falei, o alimento, embora as pessoas achem que não, mas o alimento mata também, né, dependendo de como é que está conservado, dependendo para quem que é, você pode realmente matar uma pessoa, tá? Dentro ainda de responsabilidade técnica, né, o nosso último slide aí. Antes de assumir a responsabilidade técnica, consulte o CRN3 para confirmar se as condições exigidas são condizentes com a responsabilidade da função. Então, eu fui convidado para ser responsável técnico daquele local, daquela empresa. É interessante ligar para o CRN e verificar se aquele valor que está sendo pago para aquele serviço que eu vou prestar, ele é correspondente, né? Aquela carga horária que está sendo determinada corresponde àquilo que dentro das atribuições, com as diferentes especialidades, está de acordo ou não. Então, a gente precisa realmente, né, tomar essa ciência aí e ter o apoio, por isso que eu falo, o CRN, ele não é só para fiscalizar no sentido de falar os nossos deveres, também para falar os nossos direitos, porque assim, nós respaldados por essa questão, eu consigo, obviamente, né, ter aí todo um acompanhamento e melhor representatividade da nossa classe. Tá bom? Alguma dúvida? Ó, vocês lá na frente, ó, com o diploma já na mão e com certeza com muito boa sorte aí dentro da execução das atribuições, seja a área que for, né? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Disponibiliza sim, Vitor. O Vitor está perguntando, né, se o CRN disponibiliza uma tabela de honorários para cada função. Sim, disponibiliza, e tem também o sindicato, o Sinesp, que é o Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo, ele também disponibiliza. Mas, às vezes, por exemplo, eu já tive dúvida, né? Uma vez me pediram para fazer um cardápio de um mês. E aí eu fiquei com um pouco, eu vi lá a tabela de honorário e tudo mais, mas ainda assim eu fiquei com algumas dúvidas. Então você pode entrar em contato com o CRN para saber direitinho, né, qual que é o valor que eu poderia cobrar, porque também você não pode cobrar um valor muito distante do que está dentro dessa tabela de honorário. Né? Então, muito distante, tanto aquém, muito abaixo daquilo, eu estou agora começando agora, né, minha profissão, então eu vou cobrar um valor bem baixo. Só que, né, não está correspondendo àquilo que tem previamente estabelecido. Então, não muito abaixo daquilo e nem muito acima daquilo. Existem variações? Existem variações, mas não pode fugir. Por isso que a gente, na dúvida, na hora de cobrar, procure essa tabela de honorários, para que vocês possam realmente tomar ciência desse valor a ser cobrado, tá? Eu, até pouco tempo atrás, eu vi uma tabela de honorário no CRN, no site, inclusive, do CRN, mas eu sei que tem, com certeza, no Sinesp. Entrando também no site lá do Sinesp, né, do sindicato, a gente consegue também essa tabela.
Então, até o valor de consulta mesmo, né? É importante que a gente saiba, dependendo da região que está inserido, né? Então, para cada função, para cada área, né, aquilo que é feito em relação às atribuições, é importante que a gente consulte para não ficar muito longe daquilo que tem que ser cobrado, né? Tudo bem, Vitor? De nada, imagina. Então, é essa a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham aproveitado. Desejo aí uma boa semana para vocês. Eu estou tentando baixar da semana passada a nossa aula gravada, que eu não consegui, até comentei com a Thaís, né, Thaís? Mas eu acho que eu consegui baixar. Se eu conseguir, eu vou postar da aula passada e essa que, assim que também conseguir baixar pelo YouTube, eu disponibilizo aí para vocês, tá? Estamos chegando na reta final, né, no nosso conteúdo aí final. A aula que vem, ela vai ser relacionada a processos disciplinares, né, o assunto que nós vamos tratar aqui vai ser sobre processos disciplinares, que vai ser basicamente a nossa última aula, tá? Boa semana para vocês, fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau, gente.